A flebite, ela é considerada um processo inflamatório que vai acontecer nos vasos venosos, ou seja, ela é decorrente do catéter venoso periférico. Essa flebite é uma inflamação que acontece nos vasos, sendo elas decorrente de processos mecânicos, químicos e também bacteriano, infeccioso. No caso mecânico, a gente tem justamente a utilização da agulha que vai ser utilizada. O gel que está sendo utilizado provoca uma lesão no endotélio, que é um causador de flebite. Além disso, a química que a gente observa relacionado à propriedade do medicamento. Alguns medicamentos possuem a capacidade de ser irritante para o vaso, e isso favorece a flebite e também as infecções que vão sim ser associadas. Alguns fatores de risco também estão associados a essa flebite, como a falta de qualificação do profissional, aquele que não sabe fazer um manejo adequado do catéter venoso periférico, ele não sabe fazer a introdução de forma adequada, não seleciona o catéter adequadamente, faz uma inserção muito abrupta, acaba desconfigurando o gotejamento muito rápido acaba favorecendo esse tipo de lesão. Além disso, a anatomia, regiões em que vai ser utilizada o catéter venoso periférico como a região articular, favorece o desenvolvimento da flebite. Assim também a gente observa que, a depender da espessura da pele do sujeito, isso também acaba favorecendo. A duração em que o sujeito fica disponível com esse catéter venoso periférico também está associado. Geralmente, pessoas que acabam ficando em um tempo superior a 48 horas, eles acabam tendo uma maior probabilidade do desenvolvimento da flebite. Além disso, alguns estudos demonstram que mulheres possuem essa capacidade mais acentuada em relação aos homens. E esses fatores de risco que levam à flebite também causam sintomas. Esses sintomas são os sinais flogísticos e também uma dureza no vaso e maior sensibilidade. Os sinais flogísticos, dor, rubor, calor, perda de função, edema. São 5 sinais flogísticos que vão se formar em decorrência desse processo inflamatório. A flebite, por si só, é essa que vai provocar esses sinais inflamatórios, esses sinais flogísticos. Pois o vaso, quando ele é lesionado, isso é, quando a agulha é inserida, isso faz com que você tenha uma abertura do tecido. Isso faz com que você tenha a lesão do endotélio. O endotélio, ele acaba favorecendo a liberação de óxido nítrico, por exemplo. E esse óxido nítrico sobre a estrutura muscular, que fica adjacente ao vaso, acaba favorecendo a permeabilidade desse vaso. E esse vaso, por sua vez, sobre esse aumento de permeabilidade, acaba levando a esse processo de edema. Ou seja, aumentou o volume sanguíneo aqui, aumentou também a compreensão de estruturas adjacentes nervosas, isso vai favorecer a dor. Então, a gente vê que dentro desse vaso existe também a presença dessas hemácias essas que possuem todo um fluxo que a gente chama de fluxo laminar. Elas acabam não passando por um fluxo turbulento, mas quando a gente tem o edema associado, isso acaba favorecendo, devido à vasodilatação, um turbilhamento. Esse processo em que o controle do fluxo laminar não é mais laminar, mas agora é mais turbulento, favorece também com que você tenha sinais flogísticos. A migração celular de células inflamatórias para essa localidade, como por exemplo o macrófago, vai perpetuar esse processo de vasodilatação. Então, ele perdura por um maior tempo, a vasodilatação perdura por maior tempo o edema. E, bom, outras células imunológicas, elas estão aqui também. Sabemos que o megacariócito, que vai acabar levando a um processo de fragmentação e liberação de plaquetas,
vai fazer com que as plaquetas elas se depositem nesse local para a reconstituição do tecido. Mas, ao mesmo tempo que isso está sendo favorecido, as hemácias que estão ali dentro do vaso também têm um ambiente propício em decorrência da vasodilatação de aglutinar uma com a outra, ou seja, de formar uma aglutinação e formar um coágulo. Esse coágulo, por sua vez, forma o que a gente chama de trombo, que quando nas vias periféricas são favorecidas, por exemplo, por êxtase. Então, o indivíduo que está no leito, que o indivíduo que está acamado, ele acaba sendo favorecido justamente na formação desses trombos. Trombo esse que pode se desprender, trombo esse que leva a uma embolia. E a embolia, quando chega, o êmbolo, quando chega aos vasos axiais, ou seja, aos vasos centrais, ele acaba favorecendo a chegada no coração, a chegada lá no cérebro, ou seja, ele pode acabar levando a uma insuficiência cardíaca e até mesmo um AVC em decorrência de um coágulo que foi formado lá naquele vaso venoso decorrente de um procedimento mal realizado. A flebite, que forma esse coágulo, quando o coágulo está presente, a gente tem uma estrutura que vai ficar mais rígida. Essa estrutura com maior rigidez, quando palpado e também associada a eritema ao longo desse vaso, é justamente o que a gente chama de cordão fibroso. O cordão fibroso dentro do vaso faz com que a gente tenha essa capacidade de palpar e ter uma dureza maior. Esse cordão fibroso a gente chama de tromboflebite. A tromboflebite nada mais é do que um cordão fibroso, ou seja, a coagulação do sangue dentro do vaso que vai, consequentemente, ficar presente ao longo dessa estrutura, além de ter os sinais flogísticos também associados e principalmente o eritema vai estar associado a essa tromboflebite. E a tromboflebite, quando acaba se desprendendo, favorece quadros de tromboembolismo, de trombose venosa profunda, justamente porque essas estruturas estão ocluindo o vaso, estão favorecendo os processos inflamatórios. Vale salientar também que essa estrutura acaba passando por um diagnóstico que a gente mencionou, só que é um diagnóstico clínico. O diagnóstico é clínico porque é baseado nos sinais e sintomas. Esses sinais e sintomas são justamente, se for tromboflebite, vai ter a capacidade de ser palpável. Se for flebite, vai ter principalmente esses sinais inflamatórios. A flebite distingue-se da tromboflebite em razão disso. Tromboflebite costuma formar o que a gente chama desse cordão palpável, esse cordão fibroso. Você vai palpar, você vai identificar. A flebite é praticamente os sinais inflamatórios por si só. Normalmente, na conduta médica, a gente vai observar que eles podem ser utilizados como sinônimo, mas a tromboflebite é quando você consegue palpar, porque já tem a formação desse coágulo ao longo dos vasos. E a flebite é quando você vai ter apenas esses sinais inflamatórios no entorno do catéter, ao longo do trajeto desse vaso venoso. Vale também salientar que a gente vai ter a utilização de tratamentos. Esses medicamentos que podem ser utilizados para o seu tratamento, geralmente vai ser com base no tratamento dos agentes que estão deixando desconfortável o sujeito. Então, se o indivíduo está tendo dor, a gente utiliza um analgésico. E esses analgésicos são os nossos anti-inflamatórios não esteroidais, que a gente pode estar fazendo a utilização deles. Pode também fazer a utilização preventiva de heparina, com heparina, em algumas pessoas que já têm um maior risco de formação de trombo e aquelas pessoas que estão acamadas, que têm esse risco mais acentuado também, mas isso depende totalmente de uma conduta, de um manejo médico orientado e adequado.
interessante também falar que existe uma classificação associada a essa flebite. A flebite ela é classificada de acordo com a Sociedade de Enfermagem e Infusão. Isso é, tirando do inglês e traduzindo para o português, a gente vai chamar assim. A classificação ela vai de 0 até 4. A classificação 0 é a ausência de sintomas. Então, é uma flebite que não tem sintomas, é praticamente a não flebite. 1 seria a presença de um eritema, mas a gente não vai observar o indivíduo manifestando dor. O indivíduo, quando ele tiver o grau 2, ele vai ter o eritema, então toda aquela vermelhidão ao longo do trajeto do vaso vai estar presente e agora ele vai estar com dor. E ele também pode acabar apresentando edema. E no caso do grau 3, ele vai ter esses sinais do 2, então o edema, a dor e também o eritema, mas ele também vai ser acompanhado da formação do cordão fibroso, ou seja, ele já está associado à capacidade de ser palpável. Se você identificou essa flebite, que na verdade é uma tromboflebite, que é palpável, é tromboflebite, e eu sei que já tem a formação dessa estrutura, desse coágulo dentro do vaso e ao longo do trajeto. Temos também uma classificação que é 4, que abrange o padrão 3, mas também vai acabar estando associado a características purulentas, ou seja, uma drenagem purulenta. Então já existe um risco de infecção aqui presente. Bom, tratamento. Os AINES são utilizados, mas também compressas frias e quentes, além da elevação dos membros, vão ser utilizadas quando o indivíduo tiver com essa trombose venosa profunda, quando ele tiver com a presença da flebite, é indicado que ele faça a elevação de membros, que ele atue com a presença de medicamentos, justamente no controle desses sinais de dor e também, claro, todos os sinais que estiverem sendo desencadeados ali, se ele pode acabar manifestando também uma febre em decorrência desse processo inflamatório. Então, todo o tratamento ele vai ser baseado nesses sinais flogísticos, você vai auxiliar nesse sinal flogístico. O controle dele é importante, mas também é indicado que você faça essa compressa fria ou quente com elevação de membros. E se por acaso a gente tiver a TVP, pode sim ser utilizado os anticoagulantes por até 45 dias, mas isso é uma prática que vai depender da avaliação médica.